students. Bom, o verbo to be já é um velho conhecido de vocês. Hoje chegou a hora da gente conversar a respeito de outros verbos e um tempo verbal chamado simple present. Esses outros verbos são também conhecidos de vocês. Tenho certeza que vocês conhecem pelo menos alguns deles, como por exemplo, verbo work, trabalhar, watch, assistir, play, jogar ou brincar, study, estudar e assim por diante. É uma lista imensa de verbos que, quando estão nesse tempo verbal, servem para que vocês expressem situações que se repetem com frequência ou regularidade. Como assim? São situações que repetem-se todos os dias, ou todas as segundas-feiras, ou toda semana, ou todo mês, ou todo dia 15 de cada mês. O que importa é perceber que há uma regularidade ou que aquela situação é um fato ou generalização. Eu acho que com os exemplos vocês vão entender bem melhor. Vou escolher um verbo que vocês já conhecem e montar uma frase. I study in the morning. Eu estudo pela manhã. Então, o verbo study está aqui normal, sem nenhum acréscimo de nenhuma letra. Ele aparece como ele é. E quando eu coloco essa frase dessa forma, eu estou dizendo o quê? Estou dando a entender que eu estudo todas as manhãs, ou quase todas as manhãs. Então, essa situação se repete várias vezes. Vamos mudar aqui o exemplo. You work as a teacher. Você trabalha como professora ou professor. Então, o verbo work também aqui aparece normal, base form, como nós chamamos, e dá então a entender que essa pessoa trabalha sempre como professora. Agora vejam o que vai acontecer. Vou usar o sujeito he. He drives his truck. Ele dirige o seu caminhão. O verbo drive aqui, ele apareceu um pouquinho alterado. Vocês percebem qual é a alteração? É o S no final do verbo. E por que esse S está aqui? Porque o meu sujeito é he. Sempre que o meu sujeito for he, she ou it, o verbo sofre uma alteração, que geralmente é um S no final do verbo. Como nós fazemos em português também, o verbo muda conforme o sujeito. Eu dirijo, tu diriges, ele dirige, nós dirigimos, vós dirigis, eles dirigem. Então vejam que o verbo dirigir mudou para cada sujeito. No inglês isso acontece, mas de uma forma bem mais tranquila, bem mais fácil. O verbo drive, por exemplo, só vai mudar para he, she e it, com esse S no final. Para os demais sujeitos, ele vai permanecer normal, drive. E mesmo quando alterado, essa alteração é muito simples, é um S no final. E existem também algumas outras regrinhas que nós conversaremos em seguida. Vamos fazer um exemplo com o verbo, com o sujeito she. She goes to the beach in the summer. Ela vai à praia no verão. Observem, alunos, como o sujeito aqui é she, o verbo go, ir, é acrescido de S e um E também. Mas, teacher, por que ES
e não apenas S, porque existe uma regrinha que diz que verbos terminados em O, SS, SH, CH recebem ES e não apenas S. Teacher, e aquela regrinha do Y? Quando o verbo é terminado em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES. E nesses casos aqui, ES. O X também. O X também está aqui nessa categoria. Vejam, gente, que essa alteração do Y é só quando o Y é precedido de consoante. Tá? Então, vamos supor que aqui nessa primeira frase, eu altere o sujeito, eu tire o I e coloque he. O que vai acontecer com o verbo study? Vai precisar da alteração. Então, he studies in the morning. Ele estuda pela manhã, tá? Como o verbo study tem uma consoante antes do Y, eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Agora, o verbo play, por exemplo, que tem Y precedido de vogal, só acrescenta o S normalmente, como a maioria dos verbos, ok? Então, vou dar mais um exemplo para vocês antes de nós partirmos para negações e perguntas. We love the new movie. Nós amamos o novo filme. Então, o love é um verbo que vocês conhecem muito bem. E como o sujeito não é he, não é she e não é it, mas sim we, ele permanece na sua forma original. Então, só reforçando mais uma vez para vocês. Quando o sujeito da minha frase for he, she, it ou equivalente, acrescenta-se um S no final do verbo. Isso no simple present. Quando o sujeito for I, you, we ou they, o verbo permanece normal, sem nenhuma alteração. Agora vamos para as perguntas e negações. Já é sabido por vocês, alunos, que sempre na língua inglesa, quando fazemos perguntas ou quando negamos alguma coisa, precisamos de verbo auxiliar, tá? E o nome já diz tudo. Para que serve o verbo auxiliar? Para auxiliar, para ajudar. Vocês vão perceber a partir de agora que isso é um padrão da língua inglesa, ou seja, sempre nas perguntas e negações eu preciso de verbo auxiliar. No verbo to be, que vocês já conhecem, o auxiliar é ele mesmo. Ele que recebe o not para fazer as negações, é ele que vai antes do sujeito para fazer as perguntas. Mas no simple present não funciona bem assim, funciona de uma forma diferente. Então vocês vão entender que verbos auxiliares auxiliam nas negações e nas perguntas. E no simple present eu tenho dois verbos auxiliares, o do e o does. Quando que eu vou usar o do? Quando o meu sujeito for I, you, we e they. E quando eu vou usar o does? Quando o meu sujeito for he, she ou it. Ou equivalente. O que eu quero dizer com equivalente? Por exemplo, ao invés de escrever he, pode estar escrito o nome de um homem.
Marcos, por exemplo. Ao invés de she, Mariana. Ao invés de it, pode estar escrito the book, um objeto. É isso que eu quero dizer com equivalente, ok? Então, são dois verbos auxiliares. Esses verbos auxiliares servem para quê, teacher? Para auxiliar nas negações e nas perguntas. Vocês já vão visualizar isso melhor através dos exemplos. Então, primeiro vamos fazer uma afirmação, depois nós alteramos para negação, ok? Acompanhem comigo. We play baseball on weekends. Nós jogamos beisebol nos finais de semana. We play baseball on weekends, ok? Mas de repente, se não, nós não jogamos beisebol no final de semana, nós jogamos soccer, tá? Então eu vou negar essa frase. Como que eu faço para negar? No verbo to be bastava eu colocar not, uma palavrinha só. E vejam bem, o not vai aparecer aqui também. Só que ele vem acompanhado do verbo auxiliar. E por que eu estou escolhendo o do e não o does? Porque o meu sujeito é we. E para we eu uso do. Então, ao invés de usar somente o not, eu vou usar do not. We do not play baseball on weekends. We do not. Eu posso juntar esse do com not, que vira uma palavra só. Don't. Don't. Para dizer que não. Tanto faz eu deixar separado do not ou junto. Don't. O sentido é o mesmo, ok? Bom, eu falei para vocês também que os verbos auxiliares são utilizados para fazer perguntas. Então, vamos supor que eu quero perguntar assim: nós jogamos beisebol nos finais de semana? Nós jogamos? Sim ou não? Como que eu monto essa pergunta em inglês? Eu vou colocar o auxiliar antes do sujeito. Bom, vocês já sabem que o sujeito é we e que para o we eu uso do. Então, é esse do aqui que eu vou colocar antes do sujeito para fazer a pergunta. Do we play baseball on weekends? Nós jogamos beisebol nos finais de semana? Então, veja que interessante. Em português, basta que eu mude a minha entonação de voz para fazer essa pergunta. Então, nós jogamos beisebol nos finais de semana. Estou afirmando. Para perguntar, eu só mudo a minha entonação. Nós jogamos beisebol nos finais de semana? Em inglês, isso não basta. E também não é suficiente colocar o ponto de interrogação. Para fazer perguntas, sempre é necessário o uso de verbos auxiliares, tá? Ou no verbo to be, você coloca o próprio to be antes do sujeito. Então, as perguntas em inglês sempre vão ter essa característica de ter alguma coisa antes do sujeito. Combinado? Agora, vamos para o nosso próximo exemplo. Eu vou fazer um exemplo com she. She likes popcorn. She likes popcorn. Vocês lembram por que eu coloquei esse S aqui no final do like? Porque o meu sujeito é she e quando o sujeito é he, she ou it, a alteração no verbo, geralmente apenas um S. Então, she likes popcorn. Para dizer que não, eu vou precisar do verbo auxiliar e do not. Então, observando aqui, qual é o verbo auxiliar para she? É does. Então, she does not like popcorn. She does
does not like popcorn. Ela não gosta. Eu posso juntar o does com o not, sim. Tanto faz juntar ou deixar separado. Ele fica doesn't. Doesn't. She doesn't like popcorn. Ela não gosta de pipoca, ok? Então, só retomando. Por que eu usei o does? Bom, eu queria negar, certo? Para negar, eu preciso de um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar para she é does. Então, usei does junto com not, que significa não. E eu posso juntar, contrair as duas palavras e virar doesn't. Agora, se eu quero transformar isso em pergunta, vou colocar aqui do ladinho. Então, da afirmação, she likes popcorn, para transformar em pergunta, o que eu tenho que fazer? Colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Então, vai ficar: Does she like popcorn? Does she like popcorn? É assim que eu monto a minha pergunta. Agora, um fato muito importante. Percebam que tanto aqui na negação quanto na pergunta sumiu aquele S do final do verbo. Qual é a minha conclusão então? Que esses S's no final do verbo, adaptados para he, she ou it, eles só aparecem nas afirmações. Por quê? Porque nas negações e nas perguntas eu já adaptei o meu verbo auxiliar especial para he, she, it. Se eu já adaptei o meu verbo auxiliar, eu não preciso fazer uma nova adaptação do verbo em si colocando S, tá? Então, vou repetir. As alterações com S no final para he, she ou it só servem para as afirmações. Porque nas negações e nas perguntas eu já adaptei o meu verbo auxiliar para does, então não se faz necessário uma nova alteração na mesma frase, ok? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e já eu mando alguns exercícios sobre esse tema para vocês. Goodbye, see you!